Alô, você, meu querido, minha querida. Estamos aqui juntos mais uma vez para o encontro quinzenal com algumas dicas, né? Algumas passagens bíblicas, alguns ensinos, tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, né? Ao longo dela, é um tempo pequeno aqui na Terra, mas de muito ensino, né? De muita intensidade. E tudo isso para que esse tempo nós possamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Hoje é dia 28, né, de julho, e agora aqui na Inglaterra são 9 horas e 10 minutos, aí ainda está amanhecendo o dia no Brasil, aqui pela Portugal, Espanha, Cabo Verde, Guiné-Bissau, aqui um pouquinho mais próximo do horário daqui. É sempre uma alegria, é sempre uma oportunidade que Deus me dá para estarmos compartilhando a palavra, trazendo exemplos, né, das nossas vidas, exemplos que o mundo nos dá, e para que possamos encaixar aquilo que está na palavra de Deus no nosso dia a dia, como uma coisa natural, que nos dá a oportunidade de caminharmos melhor aqui na Terra. É sempre uma alegria muito grande que você e sua família possam estar vendo esse vídeo. O meu pedido sempre é que você compartilhe ele com alguma outra pessoa da sua família ou algum conhecido, algum amigo, porque é para o nosso bem. A palavra de Deus, tudo que tem na palavra de Deus é para o nosso bem. Então, aqui hoje estamos num dia um pouco nublado, choveu um pouquinho ontem, apesar de estarmos no verão. Tivemos a semana passada temperaturas altíssimas aqui, rondando os 30 graus, que para aqui é algo muito quente mesmo. E hoje estamos aqui com 14 a 15 graus, muito agradável. Daqui a pouco eu vou sair para dar minha caminhada. Eu faço isso quase todos os dias. Ontem eu não dei uma caminhada porque passei parte do dia viajando, mas é para a saúde, né? Para tentar dar um pouco de qualidade de vida, né? Porque a idade vai chegando e as dificuldades vão aumentando. O que eu quero dividir com vocês hoje, compartilhar, já foi feito, né? E começou no sábado passado da nossa congregação aqui, a Igreja Batista de Diram. É uma palavra de Deus que está registrada, né, no Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento, né? A Bíblia se divide, né, no Velho e no Novo Testamentos. Então, em Mateus, no capítulo 6, você anota, se você não tiver a Bíblia aí com você, ou seu eletrônico, né, que hoje é tudo muito mais facilitado. Capítulo 6, algumas dicas, vamos assim dizer, né? Deus falando coisas comuns do nosso dia a dia, que por serem aparentemente comuns e simples, e às vezes até são, nós não nos damos conta, nós não damos a importância necessária, e às vezes isso faz que venha algum tipo de problema, de dificuldade na nossa caminhada. Mas eu quero trazer isso daí mais como um alerta, né? Mais como uma dica, olha, cuidado, permanecemos atentos, né, em nossa volta com tudo que acontece conosco no nosso dia a dia, porque às vezes a gente se engana, né? Às vezes nós confundimos, né, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que não seja assim tão intenso, né? Que não seja assim tão teológico, né? Estamos vindo aqui a nossa cadelinha, deve ser o carteiro, né? O correio chegando. Ali eles põem pela porta, né? Tem um boxezinho, eles põem a carta por ali e a minha cadelinha ela fica ali valente que só ela latindo, né? Não acontece mais nada além do latido. Mas voltamos às coisas de Deus, né? Em Mateus, no capítulo 5 já foi, já trouxe isso em palavras, né? Em outros compartilhar de palavras. Tem a bem-aventurança, né? Que Deus fala a nossa, fala que nós somos a luz da terra, o sal da terra, né? A luz do mundo, e traz a distinção entre lei e graça. E o capítulo 6 ele vem numa continuidade daquilo do capítulo 5, trazendo essas informações. Eu estou prevendo lá na igreja tratar desses temas em 2 ou 3 serviços, né, ocultos, né? Então já fizemos o primeiro, vou tentar fazer mais ou menos a mesma coisa aqui, e se for vontade de Deus,
posteriormente, né, nos vídeos seguintes, nós completamos isso daí. Se você tem a sua Bíblia, abra no capítulo 6 de Mateus. Nós vamos aqui ver algumas coisas, né, que talvez sirvam, né, para o nosso dia a dia, para melhorar o nosso dia a dia. No meu subtítulo do capítulo 6 fala a prática da justiça. E quando fala em justiça, eu sempre repito muito que Deus é amor e é amor mesmo, e é muito amor. Mas Deus também é justiça, né? A expressão completa deveria ser assim: Deus é amor e justiça. Por que justiça? Porque Ele gosta das coisas justas, as coisas concretas, né? Não é porque Ele ama, não é porque Ele está sempre disponível a nosso respeito, não é porque Ele nos perdoa, não é porque Ele nos deu a salvação através de Jesus Cristo, que Ele não gosta das coisas corretas, das coisas justas. Aí seria incoerente. Então fala assim, a prática da justiça. E é um alerta para nós, porque isso é uma das coisas mais comuns no nosso dia a dia, na nossa vida. Veja o que diz a palavra de Deus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, guardai-vos de exercer a vossa justiça. Ou seja, quando Jesus ensina aos seus discípulos, outrora, é como se ele estivesse nos ensinando agora, no dia de hoje, no dia que nós estamos vendo este áudio. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação à justiça. A Bíblia fala também que a justiça humana é um trapo de imundície. E por que fala isso daí? Porque nós somos falhos. E quando nós somos falhos, ao aplicarmos a justiça, nós não corremos o risco de não aplicá-la corretamente, e sim ao sabor daquilo que nos interessa. Essa é a realidade. Nós temos que compreender que nós somos muito falíveis, né? Nós somos muito limitados. E muitas vezes nós queremos exercer essa justiça no nosso dia a dia. E principalmente, o que é de entristecer mais ainda, dentro da nossa casa, com a nossa família. Nós, às vezes, somos muito severos com os nossos familiares e muito alheios com aqueles que realmente necessitariam um pouco de severidade e que estão à nossa volta. Então, o Senhor aqui nos alerta. A palavra de Deus é ensino, é exortação. A palavra de Deus é para alertar-nos daquilo que às vezes estamos, né, erroneamente praticando como se fosse uma coisa certa. Então, que nós nos guardemos de exercer essa justiça. Nós temos uma facilidade muito grande de apontar o dedo para as outras pessoas, para as falhas das outras pessoas, para os pecados das outras pessoas. Não que elas não existam e não que nós devemos deixar de reparar, mas não exercendo a justiça, e sim nos aproximando com amor, e sim com paciência, tentando trazer a essa pessoa ensinos da palavra de Deus que façam com que a sua mente e seu coração sejam tocados e ela comece a ver que aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está praticando, não agrada a Deus. Esse é o nosso mistério, vamos dizer assim, isso é o que nós temos que fazer aqui. Mas nós só podemos fazer isso quando nós aprendemos através da palavra de Deus. E aqui Jesus está dizendo, não faça isso, principalmente quando diz respeito que fazemos isso de frente das outras pessoas, né? Para ser vistos por eles, por outras pessoas. Não, isso não é necessário. E termina o verso falando assim, de outra forma, de outra sorte, né? Não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Ou seja, você não será premiado. O galardão aqui é o prêmio, é a recompensa que nós vamos receber no futuro, né? No mundo a por vir, né? Então, de outra forma, nós não teremos esse prêmio, porque nós estamos fazendo aqui aquilo que não está muito no coração de Deus, não está assim na vontade dele para as nossas vidas. E segue a palavra agora, na minha versão, fala esmola. Esmola aí no Brasil, principalmente, ela é vista como aquilo que a gente dá, né? Às vezes até o resto que não nos interessa às outras pessoas, às pessoas pobres, né? Diz a palavra de Deus, como se deve dar as esmolas, é o subtítulo a partir do verso 2 do capítulo 6 de Mateus, que diz assim, quando, pois, deres esmolas, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Né? Então, ou seja, primeiro ela alerta, quando a gente fizer isso, não sejamos hipócritas, como são
alguns deles nas ruas e nas sinagogas. Na verdade, Jesus está se dirigindo, né, está dando exemplo de algumas pessoas daquele tempo, como podiam ser fariseus, saduceus, doutores da lei, escribas, né? E até no meio sacerdotal do povo de Deus ali em Jerusalém. Então, que não sejamos hipócritas quando fizermos isso, porque às vezes as pessoas fazem isso com o intuito de serem vistos por outros. Olha, o fulano ajuda muito, deu esmola, né? Prestou um favor, etc. Não, não, não. Isso nós vamos ver até tem uma coisa interessante aqui na frente, no verso seguinte, né? O conselho de Deus, né? Para as nossas vidas, né? Porque isso não vai glorificar o homem. Entende? Não é isso que glorifica o homem, né? É a atitude do homem, porque às vezes você tem até esse gesto de dar uma esmola, de dar uma ajuda, mas no teu coração você não tem essa liberdade de fazer isso. Pode ser uma incoerência, né? Mas é assim mesmo que acontece nas nossas vidas. E nós temos que abrir os olhos para isso daí. Nós temos que ter a humildade de reconhecer quando nós estamos errados. Sim, esse é o primeiro passo para mudar a circunstância, né? Mudar a situação da nossa vida, do nosso dia a dia, né? E a expressão aqui que ele fala algumas vezes, né, o Senhor, né? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, eles estão ali, né? Eles fazem tudo isso aí, mas eles já receberam a recompensa dele. Isso não vai ter valor nenhum para ninguém, entende? Só para eles mesmos, só entre eles mesmos, vai alimentar a alma deles, o ego deles, né? Às vezes tudo aquilo que envolve a própria arrogância, né, da pessoa, né? A própria inveja dela, né, em relação aos outros. Isso daí não é favorável, isso aí é uma coisa que não agrada muito. E o verso 3 diz assim: Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a mão esquerda que fez a mão direita. Olha que interessante, né? Até você mesmo, seu corpo, né? Os dois membros dele, de mão direita, né? O braço, a mão direita e a mão esquerda. A palavra de ensino diz que a mão esquerda ignore o que deu à direita, ou vice-versa, para você ver que é um tipo de ação que você tem que se precaver. Você não tem necessidade de ficar mostrando para os outros o que você faz. Está entendendo? Isso não é nada assim, espiritualmente falando, algo que vai. Não, não, não. É só para o teu bem-estar, é só para o teu dia a dia. Tem tantas pessoas no mundo, a gente não tem a mínima ideia de que quão são ajudadoras, né? Pessoas famosas que não dão, como é que diz? Não se mostram no mundo, né? Não dão publicidade ao mundo das coisas que vai. E pessoas, às vezes, que são vistas até como arrogantes, né? Até como pessoas que não se importam com os outros, né? Levam vidas de luxo, etc. Normalmente artistas, né? Cantores, atores, jogadores de esportes, né? Principalmente futebol. Mas tem muita gente nesse meio, e eu conheço alguns, que são tremendamente ajudadores, que fazem muita coisa pelos pobres e por instituições variadas pelo mundo, e isso em secreto, vamos dizer assim, né? Porque no verso 4 fala aqui, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então eu dei um exemplo aqui, porque eu tenho uma congregação com muitos portugueses, né? Irmãos e irmãs em Cristo portugueses, né? De Portugal, alguns africanos, né? De língua portuguesa. E eu dei o exemplo do Cristiano Ronaldo, né? Que é uma pessoa cheia de vaidade, né? Que se importa muito com a sua imagem e tal. Tudo bem, ele vive disso. Na verdade, a imagem seria mais para artistas, para atores, etc. Mas ele tem essa vaidade e muitas pessoas não gostam dele por causa disso aí. Mas ele, por exemplo, é uma das pessoas que eu conheço. Já tive até a oportunidade de estar pessoalmente com ele no almoço, na casa de outro jogador brasileiro, quando jogava ali em Manchester, no Manchester United. Ele é uma pessoa muito simples, naquela época mais ainda, porque ainda não tinha alcançado a fama que ele tem hoje. Mas hoje mesmo, por exemplo, ele ajuda muitas pessoas. Agora as pessoas olham muito, porque ele tem alguns carros, né? Não sei nem quantos, casas aqui, casa acolá, é um homem muito rico, mas por quê? Ele ajuda também muitas pessoas, né? Então isso é um exemplo para a nossa vida. Quando a gente puder ajudar, e não importa a quantidade, importa a qualidade daquela nossa ajuda, da nossa oferta, da nossa esmola, como diz o texto da palavra de Deus. E segue essa mesma palavra de Deus com a coisa do nosso dia a dia e que às vezes nós deixamos um pouco de lado, porque a correria do nosso dia a dia
ela às vezes traz essa dificuldade para estarmos, né, dando a verdadeira importância àquilo que nos faz bem, né? E fala assim, como se deve orar, a partir do verso 5 aqui de Mateus capítulo 6. E quando orardes, não serei como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Veja aí, está repetindo esse versinho nessa palavra. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, tudo que ele está fazendo e falando já não tem mais importância, porque essa recompensa já foi. Agora, não sejamos hipócritas, né? Quando nós estivermos orando, que não toquemos trombeta, não precisamos orar em voz alta, gritar, né, para que as pessoas vejam, né, e saibam que nós estamos orando. Segue o verso 6 assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quer dizer, joga a recompensa aqui para o futuro. Quando fala dos hipócritas, né, que fazem tudo isso para serem vistos pelos homens, fala que eles já receberam a recompensa dele. Agora a nossa recompensa vai ser no futuro, né? O nosso galardão vai ser no futuro, né? O prêmio da salvação, né? E tudo aquilo que envolve esse plano maravilhoso do Senhor Deus e de Jesus Cristo para as nossas vidas, né? Então aqui fala, entra no teu quarto. Mas não é só no quarto que nós devemos orar. Nós devemos orar todos os momentos da nossa vida que sejam favoráveis à oração. Porque a palavra de Deus diz, muita oração, muito poder. Ou seja, se o contrário seria pouca oração, pouco poder. Então nós temos visto que através da oração Deus tem feito muito nas nossas vidas e para as nossas vidas, né? Então nós temos que estar vigilantes ao nosso dia a dia, né, em relação a isso, né? Porque são coisas simples do nosso dia a dia que às vezes nós deixamos passar, né? Nós não damos a devida importância e termina influenciando naquilo que nós temos, né, como vida, né, em comunidade, vida familiar, vida espiritual. E segue o verso 7. E orando não useis vãs repetições como os gentios, ou seja, como aqueles que não eram os escolhidos ainda, não tinham sido chamados, né, para esse plano maravilhoso do Senhor para as vidas, né? Porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. E também isso cai no nosso dia a dia. Muitas pessoas falam muito, né? Não que seja ruim falar, nós temos que saber o momento certo de falar, né? O pouco, o momento exato de nos calarmos, né? E também o momento certo de falar. Então, quem fala muito termina às vezes falando bobagens, ou perde o fio da meada, né? Deixa assim as coisas sem conexão, né? E a palavra de Deus nos orienta para isso aí. Às vezes terminamos nos repetindo e até nas próprias orações, orando a mesma coisa, o mesmo dia, toda hora. Não que nós não devamos pedir sempre a Deus, né? E até enquanto não vem aquilo que Deus prometeu ou aquilo que nós pedimos a Deus, nós devemos voltar a orar, lembrá-lo. Ele sabe de tudo, ele tem guardado, ele sabe tudo que vem da nossa mente, do nosso coração. A Bíblia diz que antes mesmo de abrirmos a nossa boca, Deus já sabe o que é que nós vamos falar e principalmente o que nós vamos pedir, né? Porque nós somos pidões, né? Como eu falo aí no Brasil, né? Nós temos o hábito muito grande de pedir. Às vezes esquecemos de nos agradecer, que também é algo que alegra muito ao Senhor. Pequenas coisas das nossas vidas que Deus tem nos dado diuturnamente, né? Nós nos esquecemos de agradecer. E com certeza Ele se alegraria muito mais, né? Se nós agradecêssemos tudo em nossa volta. Tanto que a Bíblia diz, né? O chavão dela é em tudo dai graças, né? É muito difícil nós exercitarmos isso, é verdade. É muito difícil. Em tudo dai graças. Imagina numa situação difícil, numa situação de um relacionamento quebrado, né, no meio familiar, é uma enfermidade física, é a falta de dinheiro, né, um adultério no meio de um casal. É muito difícil, né, em tudo dar graças. Na verdade, a Bíblia quer dizer que nas piores circunstâncias da nossa vida, né, Deus tira daquilo ali um exemplo para nos dar crescimento e nos fazer melhores, né? E verso 8, encerrando esse trecho aí, não vos assemelheis, pois a eles, a quem? Aqueles que eles chamam de hipócritas, né? Jesus fala antes, né? Porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes de que lhe peçais, né? Antes que nós
fizermos o pedido a Deus, perdoa, às vezes me faltam as palavras. Viu? Antes de nós fazermos o nosso pedido a Deus, Ele já sabe o que nós queremos e principalmente o que nós necessitamos. Às vezes Deus não dá aquilo que nós queremos, porque Ele sabe que isso não é necessário para nós. Às vezes achamos que é necessário, sim, e discutimos com Deus, mas Deus tem a sabedoria de dar o que é melhor para as nossas vidas. Ele tem o domínio sobre as nossas vidas. E Ele não vai dar nada para nós, mesmo que nós achemos que seja o ideal, mas Ele não vai dar se isso não resultar em benefícios, né? Não só para nós, para a nossa família e para a sua própria obra aqui na Terra. Né? São coisas do nosso dia a dia, né? Coisas aparentemente simples, mas que fazem parte do nosso dia a dia e que às vezes nós deixamos passar, né? Às vezes nós nos damos conta, né? Negligenciamos, né? Negligenciamos por causa do nosso dia a dia, da corrida do dia a dia. Continua a palavra de Deus, fala a oração dominical, né? E aqui é interessante porque é a oração que ele ensina aos apóstolos e que virou sendo a oração cristã do mundo, né? Portanto, orareis assim. E na igreja, no sábado, né, eu pedi aos os presentes, né, os que ali assistiam ao culto, que orássemos juntos, né, porque é uma oração muito bacana. Você não precisa fazer isso aí, mas eu vou ler aqui o texto. Se você quiser, faça, né, porque faz parte do nosso dia a dia, né, de oração com Deus e a oração que Jesus ensina aos discípulos, né, e através dele a todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é uma oração muito conhecida, né? O Pai Nosso. Você pode aí na tua versão bíblica, né, ter algumas frases, algumas palavras que não são igual a essas, mas a oração central, o verne dessa sessão, dessa oração é esse daí. É para que estejamos sempre ligados a Deus. E Ele é o Pai Nosso, né? É como eu comecei o culto de sábado, né, com o Salmo 23, né, o salmista Davi. A Bíblia diz, era um homem segundo o coração de Deus. Ele começa assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu falei assim, na verdade, esse salmo poderia terminar aí. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está dizendo, né? Você está declarando que Deus está acima de tudo na sua vida. E por causa disso, nada nessa sua vida há de faltar. E assim mesmo na nossa oração diária, né? Com o nosso Pai Nosso, né? Dá aquilo que é necessário para termos essa vida digna. Na continuação desse tópico sobre oração, fala assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens essas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que é que vem isso à tua mente, ao teu coração? Falta de perdão é algo terrível na vida de uma pessoa. Não falo nem de cristão, na vida de uma pessoa que não perdoa, ela adoece. Aliás, em termos de saúde pública, a própria medicina já diz isso, que a pessoa com ira, com a falta de perdão no coração, ela está propensa a esse corpo receber enfermidades, e às vezes enfermidades graves. Nós temos exemplos, não vou mencionar aqui, o intuito não é esse, mas se não perdoardes como está ensinado na oração, né, se perdoar, o Senhor perdoa, se não perdoar, não perdoa. É a lógica da justiça, né, do amor e da justiça falado no início desse vídeo. Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, se perdoar dos homens as suas ofensas, também o Senhor vai perdoar. Quer dizer, o ato é teu, individual. Você perdoa as ofensas, né, dos outros, né, e o Senhor te perdoará. E o verso seguinte, se não perdoar aos homens, tampouco o Senhor vos perdoará. É lógico, é o justo de Deus, né? Então, para finalizar esse trecho aqui, meu querido, minha querida, a falta de perdão adoece e mata. Muito cuidado, se você tem essa dificuldade, peça a Deus para libertar do teu coração e da tua mente esse atraso de vida. A falta de perdão tem trazido doenças às pessoas. Isso é visto já na própria medicina, como eu falei agora há pouco, como algo muito importante.
que devemos evitar no nosso dia a dia. Perdoe. É muito difícil perdoar. Claro que é. Principalmente quando nós somos, né, nós somos o canal atingido, né? Nós somos o que recebemos a carga, né? A injustiça, a mentira, a palavra dura, né? O gesto, né? Desumano. Então, perdoar é muito difícil. O nosso coração e a nossa mente estão cheias de ira, né? Da falta de perdão. Isso às vezes nos torna uma pessoa amarga, uma pessoa sem graça, uma pessoa que não pode conviver bem nem consigo mesmo, nem com sua família, nem com aqueles que estão à sua volta. Então, meu querido, minha querida, o Senhor está te dizendo hoje, perdoa. E se você não tem forças para dar esse passo, peça ajuda a Ele. Por isso que Ele está conosco todos os dias, por isso que Ele traz na sua palavra santa todos os ensinos necessários para que nós passamos, né, na nossa vida aqui na Terra de uma maneira melhor, né, olhando sempre para o futuro, olhando sempre para frente. Então, perdoa, perdoa. É um exercício muito difícil, eu tenho certeza. Peça ajuda, ore, peça a Deus para desbloquear, para tirar a pedra de dentro do teu coração e deixar ali só com a carne e o sangue de Cristo, né, que foi o que deu a tua vida através da morte dele. E vem seguindo o nosso ensino da palavra de Deus, vem seguindo com o jejuar, o jejum, né, uma coisa muito comum, muito conhecida, mas às vezes distorcida, né? E eu já explico isso daí. Começa assim o verso 16 desse mesmo capítulo 6. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Ele volta a falar. Ele está dando exemplo para os seus discípulos de como eles deviam se comportar e ao contrário daqueles, né, que censuravam os próprios discípulos, né? Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha aí, volta outra vez, né? Então, o que é que ele está mostrando aqui? Algo que acontecia muito comumente. Aquele grupo de pessoas, né, que eu citei antes, não são todos naturalmente, mas alguns deles, né, dos fariseus, né, dos saduceus, dos escribas, dos doutores da lei. Essas pessoas, elas faziam seu jejum e o jejum realmente enfraquece o corpo, né? Dependendo do tipo de jejum que você faça. Só que elas faziam, vamos dizer assim, caras e bocas nos cantos da praça, nas esquinas das ruas, né? Faziam caras e bocas para mostrar, para poder demonstrar, ou seja, um ato que é algo pessoal entre você e Deus, e você e o Espírito Santo, se transforma em uma cena, né, de novela, uma cena de um filme, de um teatro. Quer dizer, você não precisa se mostrar que está jejuando, né? Você tem um motivo para jejuar, um motivo seu, um motivo pessoal, e você faz esse jejum com Deus, para Deus, e isso fortalece a tua relação com Ele. A fraqueza do teu corpo, que teu corpo experimenta às vezes com jejum, de falta de alimentos, por exemplo, a fraqueza do teu corpo aumenta a esfera espiritual, né, da tua alma, do teu espírito, para estar em comunhão com Deus. Esse é o objetivo do jejum, é algo especial, é algo pessoal, é teu com Deus. E ele fala isso daqui, eles já receberam a recompensa, por quê? Porque eles podiam até fazer o jejum, mas não deviam se mostrar da maneira como se mostrava, porque eles queriam que o povo tivesse assim pena, ou assim se admirasse, né, de que eles faziam esse jejum. Tu, porém, quando jejuares, fala o verso 17, unge a cabeça e lava o rosto, ou seja, faça o jejum, mas se apronte, né? Se arrume, né? Unja a cabeça e lave o rosto, para não aparentar que estás mal, né? Que estás debilitado fisicamente, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim o teu Pai, que vê em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Você vê, tudo é a nossa relação com Deus. E a nossa relação com Deus, em secreto, pode ser para os outros, os de fora, mas para Deus não, porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, né? Então, o jejum, nós temos que ter cuidado, tem que ter um objetivo, né? Você, às vezes, faz jejum de alimentos de uma maneira em geral, durante um período do dia, 2 dias, 3 dias. Já vi casos de pessoas fazerem jejuns, campanhas de jejum de 20 dias, de 40 dias. É uma loucura. A pessoa fica totalmente debilitada, mas a esfera espiritual dela recebe algo que só Deus mesmo na causa, né, para nos explicar isso daí. Jejuar também é você abrir mão de alguma coisa que você goste, né? Entende? Tem gente que gosta de Coca-Cola, tem gente que gosta de chocolate,
Tem até, eu brinquei com a irmã da nossa igreja, que ela fala que não pode ficar sem café. Eu digo, olha, esse é o melhor jejum que você poderia fazer, é passar uma semana sem tomar café. Ah, é impossível, pastor, tal, tal. Mas às vezes é isso, você abrir mão de algo que você gosta com um propósito. Tem que ter um propósito. Qual é o propósito? É eu passar num exame, né? Eu estou com enfermidade, eu ser curado por ela, eu ter um relacionamento restaurado. Sempre tem que ter um propósito atrás desse jejum. É muito importante, sim, mas a gente tem que fazer com ordem, né? Tem que fazer com equilíbrio para que isso não traga problemas, né? Ao invés de trazer soluções, terminam trazendo problemas. Você não está preparado para ficar dias sem comer. Isso faz muito mal ao corpo, então nós temos que ter muito cuidado. Somente com a água, também o líquido, nós não devemos abrir mão em jejuns de água, de líquido, né? Muitas pessoas fazem o jejum natural de alimentos e continuam com líquido, né? Com água principalmente. Isso deve ser feito. Amém? Então aqui, para encerrar por hoje, né? A palavra de Deus tem o que fala sobre os tesouros no céu. Eu trouxe esses versos na hora que nós fizemos, né, a celebração dos dízimos e das ofertas na igreja. Então a palavra de Deus fala assim, Mateus 6, o verso 19: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tá bem? Então, o que diz aqui a palavra de Deus, né? Na igreja, como falei agora para vocês, quando nós vamos pedir o dízimo e a oferta, para participar, né, da obra de Deus aqui na terra, eu dei esse texto. E fala porque quando a gente acumula riqueza, é para aqui para a terra. Porque nós não vamos levar, quando nós morrermos, né, quando nós dormirmos, nós não vamos levar essa riqueza para lugar algum. E o Senhor nos adverte ali, nos ensina, Jesus aos discípulos e hoje a nós. Não adianta nós acumularmos a riqueza aqui na terra, porque aqui tem a traça que pode corroer, né? Ali a riqueza está como a prata, como o ouro, né? Então a traça pode corroer isso aí e tem os ladrões que podem roubar. Interessante, né? A gente junta aqui na terra, mas nós não temos domínio sobre isso daí. Porque a traça pode corroer, né? Pode acontecer outros problemas também, e os ladrões podem roubar. Mas o Senhor ensina, ajunta tuas riquezas no céu, os teus tesouros, né? Usa a palavra tesouro, no céu, onde a traça não corrói, porque lá não vai ter enfermidade, lá não vai ter nada, absolutamente nada contra o ser humano, vamos dizer assim, né? Os novos anjos do Senhor, né? E onde os ladrões não roubam, porque os ladrões não herdarão o reino do céu. Está lá na palavra de Deus isso daí. A não ser que se arrependam, né? Isso aí já é outra história, não cabe no dia de hoje aqui. Então, acumular os nossos tesouros no céu. Isso faz com que nós possamos ser pessoas melhores, ajudarmos os outros aqui na terra, não guardarmos para nós, né, tudo que nós temos, dividirmos com os outros, com os necessitados principalmente, né, com os pobres que nós vimos lá no começo do texto, né, que Jesus fala, os pobres vocês sempre vão ter na terra para ajudar. Então, esses anúncios do Senhor através da palavra de Deus são ensinos, são exortações, são coisas que trazem crescimento para a nossa vida. Não adianta você ser rico em propriedades, né, em bens materiais e ser uma pessoa pobre de espírito, né? Ser uma pessoa que vazia, entende? Então isso não vai levar a nada. O nosso tesouro está no céu. A nossa recompensa é a vida eterna. O Senhor já fez com que nós tomássemos posse dela através da morte de Jesus Cristo. E quando ele ressuscita, né, nós nos batizamos também, né, que vamos dizer assim, é um espelho do ressuscitar de Deus, né? Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nós somos batizados, mas saímos da água, né? Daquele mergulho como novas criaturas, ressuscitamos uma nova vida ainda terrena aqui na terra, como teremos a ressurreição nos últimos dias, quando Jesus vier buscar o seu povo, a sua igreja. Então, esses ensinos de Deus, eles são atuais. Ali Jesus, há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, estava ensinando a seus discípulos, aos apóstolos, aquilo que ele nos ensina hoje. A mesma palavra, a mesma Bíblia Sagrada, o mesmo ensino e o mesmo exercício para a nossa mente e nosso coração, para crescermos, né, para sermos melhores pessoas.
Esse é o intuito da palavra de Deus, é o ensino da palavra de Deus para que nós possamos ser melhores pessoas aqui na terra, né? Em prol daqueles que estão ao nosso lado e que necessitam pessoas como nós para fazê-los crescer, para fazê-los caminhar melhor, abrindo-lhes os olhos e a mente e o coração para novas oportunidades da vida. Tá bem, meu querido? Dá esse vídeo para algum familiar seu, algum amigo, compartilha com ele uma vida que seja salva, né, ou que seja alcançada por esses vídeos, já será uma festa no céu. Tá bom? Abra as suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijão, um grande abraço e até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus.